Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu poder. Obrigado
E assim, Pai, nós juntamos as nossas mãos, ó Deus, aplaudindo o Senhor por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Senhor, nós ainda entregamos esse tempo aqui na Tua presença, Pai, e fazemos um convite muito especial a você, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor já está aqui se manifestando, mas nós queremos dedicar esse culto a Ti. Essa igreja é tua, Espírito Santo. Esse povo é Teu. Nada pode acontecer aqui se o Senhor não se agradar, se o Senhor não tiver a fim de se manifestar. Por isso nós queremos não somente ser agradável a Ti nesta noite. Pai, toca os nossos corações. Pai, eu não sei o que o Teu povo precisa, mas eu sei que o Senhor sabe. E se há pessoas, Pai, nesta noite precisando de um toque especial nas emoções, toque, Espírito Santo, cura. Se há pessoas nesta noite, Pai, precisando de eliminar a sua dor física, ó Deus, de cura física, Espírito Santo, nós queremos dizer cura. Esse povo é Teu, essa igreja é Tua. Espírito Santo, se há pessoas que precisam de um toque lá no Espírito, reorganizando, reordenando as prioridades espirituais, toque agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós queremos tão somente ser agradável a Ti. Pai, nós não viemos aqui para fugir de nenhum compromisso, Deus, porque esse é o principal compromisso que nós temos, Deus. Nós estamos aqui matando o nosso tempo, não viemos fazer um encontro social. Pai, nós viemos aqui por Sua causa, e não viemos também assistir esse culto, Deus. Nós viemos aqui porque nós temos o desejo, Senhor, de nos envolver contigo, com a Tua palavra, com as Tuas canções, com aquilo que o Senhor quer estabelecer nas nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos silenciar o nosso coração nesta hora. Pai, se tiver algum barulho, ó Deus, na nossa mente, focando o nosso coração, destruindo, Deus, o nosso tempo aqui, Pai, nós queremos orar por isso agora. Queremos entregar esse barulho da nossa mente, Pai, esse barulho do nosso interior, ó Deus, das Tuas mãos agora, porque queremos estar aqui de corpo, alma e espírito. Pai, não queremos estar aqui distante do Senhor, nós queremos estar junto contigo e nos envolver, Pai, com o culto ao Senhor. E obrigado porque Tu estás aqui, Senhor. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Por isso nós sabemos, Pai, que é o Senhor que nos ama. E a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O interesse desse amor sempre partiu do Senhor. E nós somos gratos a Ti por esse tempo, Pai, pela provisão desse amor. Pai, nós queremos fazer isso nesta hora, Pai, com um gesto também. Quero pedir que você toque no ombro de quem está do teu lado. A manifestação do amor de Deus, ele exige isso. Essa manifestação exige isso. Toque. Amados, nós somos o corpo de Cristo. Para entender quão tamanho é esse amor de Deus por nós, quando você toca, você faz uma ligação, você estabelece um elo de compromisso, você estabelece que você está junto, que você caminha junto, que você é igreja junto, que você vai avançar junto, por causa e em nome desse grande amor de Deus. E quando a gente toca, todas as diferenças elas caem. Isso quer dizer que tudo está nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi, no Salmo 63, escreve algo poderoso. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. E ele diz assim: o Teu amor é maior que a vida. O amor de Deus é maior que a vida. Eu não sei o que nós temos estabelecido como grandes nos últimos dias, porque todo o tempo nós temos sido desafiados a olhar coisas grandes e descomunais. Mas Davi, há muitos anos atrás, descobriu algo precioso. Ele descobriu que o amor é melhor do que a vida. Amar, sentir o amor de Deus para ele
era algo definitivo em Deus. Eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, que você está aqui nesta noite, nesse culto, que você tenha essa experiência com o Senhor. Não deixe que nada te distraia. Se envolva. Perceba a ação de Deus nos detalhes, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando com você. É muito importante você estar aqui por inteiro. Não perca esse tempo em nome de Jesus. Não perca por nada disso. Nada, não perca por nada disso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E ele diz assim ainda mais: enquanto eu viver, te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Ele é digno, ele é poderoso, ele é nosso Senhor que está no céu. Quero ficar você sentado.
Deus, esperamos que um dia Ele venha nos encontrar, ó Deus querido. Mas enquanto isso não acontece, ó Deus querido, nós precisamos da Tua voz, Pai. A Tua voz, ó Deus querido, ela nos guia. A Tua voz, Deus querido, deveria ser o nosso alimento. A Tua voz, Deus querido, deveria ser para nós a coisa mais preciosa que pode haver nessa terra. Nada se compara à Tua voz, porque nada pode dar vida eterna. Palavra de homem, bens, relacionamentos terrenos, nada temos, Pai querido, que se compare à eternidade. E o Senhor tem palavras de vida eterna. A Tua voz, Deus querido, ela é fundamental para nós. A Tua voz nos leva para perto de Ti. É a Tua voz, Deus, que nos dá um destino, Pai. Quanto mais ouvimos a Tua voz, mais acertado é o nosso destino. E não existe outro meio do Senhor falar conosco, Deus querido, de maneira fiel, que não seja através da Tua palavra. O Senhor nos deixou a Tua palavra como a Tua voz para estas gerações. Que nós possamos, Deus, desejar a Tua palavra como desejamos as coisas boas desta vida, como o mel. Que possamos desejar a Tua palavra como desejamos as altitudes desta vida, os altos lugares, os altos e sublimes lugares de conquista. Que tenhamos vontade de ouvir a Tua voz, que tenhamos fome e desejo da Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti essa noite, pedindo que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Eu me rendo aos Teus pés, Pai, assumindo a minha posição de homem, falho, pecador, assumindo, Deus, a minha posição insignificante de mais um ser humano nessa terra, mais um ser humano que escolheu um dia ser porta-voz daquilo que o Senhor quer falar para o povo. Eu peço, Deus, que eu não fale absolutamente nada de mim, mas que tudo que aqui sai essa noite venha do Teu alto e sublime nome. O meu coração é enganoso, o meu coração é corrupto, o meu coração é cheio de mazelas e lixos, ó Pai, mas o Seu coração é puro. E que a Tua palavra, Deus, venha como pureza para os nossos corações, para purificar os nossos pensamentos, para melhorar, ó Deus querido, os nossos sentimentos e para transformar as nossas vidas, Deus. Não queremos, Deus, estar aqui, Senhor querido, para ouvir uma palestra motivacional. Não queremos estar aqui, Deus querido, para ver uma performance humana, um showman. Não queremos estar aqui, Deus querido, para uma outra coisa que não seja nos alimentar, Deus, pela Tua voz, pela Tua palavra. Fale conosco, Deus, porque precisamos de um destino melhor. Fale conosco, Deus querido, porque precisamos nos achegar mais perto de Ti. E que a Tua palavra, Deus, nos convença dos nossos pecados. E que a Tua palavra nos convença da nossa natureza tão falida, tão medíocre, tão pequena. E que, acima de tudo, que a Tua palavra nos convença que o Senhor é Deus. E que no Senhor, Deus, nós podemos tantas coisas, Pai. Não seremos abalados, seremos como os montes de Sião que permanecem para sempre. Deus, ministre as nossas vidas. Fale conosco através da Tua palavra. Edifique-nos, sare-nos, transforme-nos, equipe-nos. E principalmente, ó Deus querido, lave-nos. Lave-nos de toda a espécie de sujeira que pode estar nos atrapalhando, ó Deus querido, de sermos vistos com os Teus olhos de santidade. Em nome de Jesus, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz essa noite. Perdoe os nossos pecados. Eu peço perdão pelo pecado da igreja nesta geração. Eu peço perdão pelo pecado da igreja brasileira, para que o Senhor possa, Deus querido, achar em nós algo, Deus querido, que lhe incentive a se manifestar em nosso meio essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus, nós não temos absolutamente nada, não somos absolutamente nada sem o Senhor. Por isso, fale conosco essa noite, ó Deus. Ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas, Pai. Alcance as pessoas que estão aqui, as que não estão, ó Deus querido, mas de uma forma, Deus, como Deus onipresente, se move em nosso meio essa noite, toque as nossas vidas e que a Tua palavra seja alimento para que possamos continuar em pé. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Se você puder dar um abraço aí, quem está perto de você, antes de você sentar. Que glória a paz aí desse seu irmão.
eu tenho algo para compartilhar com vocês. O tema da mensagem está ali: somos um jardim fechado. Eu louvo a Deus pela palavra dele. Eu creio que você vai receber da parte dele um pão fresco essa noite e que talvez sirva para alguma coisa, em algum momento, em alguma área da sua vida. Eu creio nisso. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre jardim. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia nos revela que desde o princípio, desde o início, o plano de Deus era se relacionar com o ser humano numa harmonia perfeita. Quando Deus planejou toda a terra, e você vê isso em Gênesis capítulo 1, 2, até o capítulo 3, você percebe Deus se manifestando de uma maneira com que ele denuncia que o verdadeiro desejo dele, o verdadeiro desejo de Deus não eram palácios, o verdadeiro desejo de Deus não eram nações potentes, não era uma economia forte. O verdadeiro desejo de Deus não era glamour, fama, glória, uma igreja cheia de astros. A Bíblia nos revela que o grande desejo de Deus era somente se relacionar com o homem em perfeita harmonia. Se você perguntasse para mim, Júlio, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Talvez você gostaria de ouvir assim: Ele quer que você seja muito próspero, Ele quer que você tenha a sua vida sentimental resolvida, Deus quer que você vença em todas as áreas, Deus quer você curado, quer você curada. Mas na verdade, se alguém me pergunta: Júlio, o que Deus quer comigo? A Bíblia nos revela que desde o princípio o que Deus quer com a humanidade é se relacionar em perfeita harmonia. Esse é o grande desejo de Deus. E nós vemos que Deus, para realizar esse desejo, Ele não construiu uma igreja, Ele não construiu um império, Ele não construiu riquezas. A única coisa que Deus fez foi preparar um jardim. Um jardim, talvez ali você na sua casa tenha um jardim, talvez você não dá nem muita bola para ele. Eu quero dizer que depois dessa mensagem, e depois que o Espírito Santo ministrou meu coração com isso, no meu devocional, a ideia era que cada vez que você olhasse no jardim, você não olhasse mais no jardim como talvez você olhe hoje. E talvez você comece a cuidar do jardim da sua casa, como até hoje você não cuidou. Porque para Deus, jardim é um lugar especial. É um lugar que Ele escolheu para colocar o homem, para se relacionar com Ele em perfeita harmonia. Eu tenho vivido cada vez mais, ou tentado viver cada vez mais, um evangelho muito simples, um evangelho muito prático, um evangelho tangível. Eu quero falar um pouco sobre isso, como Deus enxerga isso, jardim. E por que essa mensagem fala que eu e você somos um jardim fechado. Amados, Deus, escreva isso, memorize isso, grave isso. Deus, para manifestar o seu amor, Ele usa sempre duas coisas: lugares e pessoas. Sempre que Deus quer manifestar o amor dele, Ele usa um lugar e usa pessoas. Não há outra maneira de Deus manifestar o amor dele. Quando vocês se reúnem na igreja, na congregação, Deus, Ele aproveita essa reunião e entende isto como um lugar onde Ele pode manifestar o amor dele para a obra que Ele criou, e que de todas que Ele criou, Ele disse: é muito boa essa obra. Deus, quando fez o homem, Ele disse que era muito bom o que Ele fez. Tudo que Ele criou era bom, mas quando Ele fez a mim e a você, Ele disse: isso é muito bom. Então Deus usa sempre lugares e pessoas para manifestar o amor dele. Sempre. Não vai haver uma outra forma de Deus manifestar o amor dele.
E curiosamente, nós percebemos pela Bíblia que o lugar que desde o início, onde Deus escolheu se relacionar conosco em perfeita harmonia, foi um jardim. Um jardim. Deus queria estar se relacionando com o homem em amor e num jardim. Ele constrói um jardim. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso, coloca para mim Gênesis, ele veio, por favor. Gênesis 2, 7 e 8. Vamos ler juntos. Gênesis 2, isso aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Para aí, volta. Deus precisava de pessoa para manifestar o amor dele. Deus criou todas as coisas e viu que era bom, mas quando ele tinha que manifestar o amor dele, ele vem e cria uma pessoa. Vamos adiante? O 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Nós vemos pela Bíblia isso claramente. Deus, ele planta um jardim, ele coloca o homem ali. O objetivo de Deus, ele poderia plantar qualquer outra coisa, ele poderia fazer um castelo de ouro, ele poderia fazer uma mansão à beira da praia, ele poderia fazer uma casa gigante, um prédio, um arranha-céu, porque ele é Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse para se relacionar com o homem. Mas Deus, ele é simples. Ele quer se revelar a mim e a você nas coisas simples. Então ele planta um jardim. Aí ele coloca o homem ali naquele jardim. Então Deus passa a se relacionar com o homem de uma maneira harmoniosa. Todos os dias, no final da tarde, Deus se relacionava com o homem de maneira harmoniosa. E nós vemos ali em Isaías, quando nós lemos Isaías, nós vemos que Deus está anunciando um tempo de restauração para o seu povo. Deus, num momento, ele está falando com o povo que seguia a Deus. Ele está liberando uma palavra de restauração da igreja. E num dado momento, Deus também, ali no livro de Isaías, ele novamente fala sobre o jardim. Deus, ele vai falar sobre a restauração que precisa passar pela igreja. Deus vai falar sobre o que é que a igreja precisa ser mudada, transformada. E num dado momento, Deus novamente fala do jardim. O plano de restauração dele termina dizendo do jardim. A importância que existe nesse jardim. Eu queria ler junto com vocês Isaías 58, por gentileza. Eu prefiro ler aqui, amados, por uma única razão, porque são várias traduções, muitos irmãos não trazem Bíblia, e não posso deixar passar a oportunidade de você de repente ler a Bíblia. Talvez alguém não leu a Bíblia a semana inteira. E se eu só falar e você ouvir, você vai continuar não lendo. Então, eu prefiro ler com vocês aqui. Diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum de vocês, fazem que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um
dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o saco de cinzas? É isso que vocês se chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Não, melhor, a interpretação é assim: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês não passam o 12 até eu falar, tá? Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Veja que Deus ele começa a exortar o povo dele, e no final aqui, no versículo 11, ele pega e diz algo. O Senhor, versículo 11, ele vem de uma certa altura aqui no versículo 6 até o 5, você pode riscar na sua Bíblia, até o 5 ele está exortando. Aí do 6 em diante ele começa a falar como deve ser o jejum do povo. Ele vai dizendo como é que deve ser o comportamento, ele vai exortando, dizendo como é que nós devemos mudar. E ali no 11 ele encerra dizendo algo. Ele encerra dizendo: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Ele termina dizendo assim: você será como um jardim bem regado. Deus volta aqui a nos falar sobre jardim. No início, Ele nos coloca sobre o jardim para se relacionar conosco. Mas houve algum erro de percurso. O homem deixou que o pecado entrasse no coração dele. E aqui, num outro momento, quando Deus está restaurando a igreja, Ele fala de novo do jardim. E agora, Ele diz que esse jardim é um jardim regado. Você imagina o que é um jardim regado? O que você conclui sobre o jardim regado? Igreja, o que vocês pensam aí na criatividade de vocês acerca de um jardim regado? Queridos, quando eu olho isso aqui, um jardim regado, quando Ele fala que me coloca sobre um jardim regado, eu consigo entender que mesmo em meio a lutas, tribulações, assolações, quando Ele fala de um jardim regado, Ele está querendo dizer que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos levantes, mesmo diante de todas as mazelas dessa terra, Ele diz que existe um jardineiro que está cuidando desse jardim. Um jardim regado é um jardim onde tem alguém que derrama sobre ele um nutriente necessário para que o jardim produza os melhores frutos, as flores mais belas. Porque sem alguém regar, a única planta, o único arbusto que se sustenta por ter muita água dentro dele é um cactus que tem espinho e que até machuca. Mas as demais flores
de água. E quando ele fala jardim regado, ele está dizendo isso. Há um jardineiro que cuida do jardim. E mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às desolações, esse jardineiro estabelece a ordem. Esse jardineiro acalma as coisas. Um jardim regado, um jardim cuidado. Jardim regado tem a ver com cuidado. Significa que não vai faltar o que é necessário para que a gente possa dar fruto, porque há um jardineiro regando esse jardim. Quando eu vou um pouco mais adiante nesse pensamento, eu consigo concluir que Deus tem um propósito muito grande com o jardim em nossas vidas. Eu consigo concluir que Deus quer falar alguma coisa a nós a respeito dele e da importância desse jardim. Talvez isso passou por nós desapercebido quando lemos ou ouvimos a respeito disso, e não discernimos muito bem acerca desse jardim que ele criou chamado Éden, e não discernimos muito bem o que significa e o valor que tem ele nos colocar nesse jardim regado, mesmo nós tendo muitas falhas, como esse povo tinha muitas falhas. Em Isaías ele estava restaurando o povo, mas ele termina dizendo que as bênçãos virão sobre nós, mas o mais importante é que nós seríamos como um jardim regado, um jardim cuidado. E agora eu continuo olhando aqui, e eu vejo que Deus ele quer dizer algo para nós sobre isso, quer trazer um entendimento para uma parte do seu povo, sobre a importância desse jardim, o que significa esse jardim. Nós vimos lá no início que em Gênesis Deus construiu um jardim, e ali ele queria manifestar o seu amor por nós através desse relacionamento. Veja que ele queria manifestar o amor através do relacionamento. Em momento algum ele falou que queria fazer esse jardim para manifestar o amor dele por coisas. Deus não se importa muito com coisas, Deus se importa com relacionamento. Ele criou o jardim para se relacionar conosco. O que Deus quer, meu irmão, de mim, de você, é relacionamento. Ele quer que a gente olhe para Ele como um pai, como um amigo. Por isso o Espírito Santo é conselheiro, é fiel. E muitas vezes nós olhamos para Deus como provedor, esquecemos de olhar para Deus como pai. Quando Ele criou esse jardim no Éden, Ele queria só uma coisa: se relacionar conosco. Ele queria manifestar amor através de relacionamento, e não manifestar amor através de coisas. Infelizmente hoje em dia parece que as pessoas elas só conseguem entender que nós amamos ela quando nós damos alguma coisa para ela. Mas quando nós só liberamos amor, cuidado, e às vezes mesmo distantes, mas passamos madrugadas no claro, orando pela pessoa em amor, as pessoas parecem que precisam ver coisas para entenderem o amor. Deus cria um jardim para se relacionar em amor, no Éden. Acontece, amados, que alguém entrou no jardim. Ele criou aquele jardim para o homem se relacionar com ele, e ele com o homem na mais perfeita harmonia do amor. Mas alguém entrou naquele jardim do Éden. Alguém entrou ali. A serpente entrou naquele jardim. A serpente entrou naquele jardim. E perceba, a serpente era um ser criado por Deus, mas a serpente foi envolvida por Satanás. Ela foi possuída por Satanás. E ela entrou no jardim. E a serpente entra no jardim com um único objetivo: afastar o homem de Deus. A serpente não entrou ali porque ela queria o lugar do homem. A serpente não entrou ali porque ela não tinha o que fazer e resolveu seduzir Eva para ela experimentar de uma árvore que Deus já tinha dito que ela não deveria experimentar. A serpente entrou no jardim que Deus fez para se relacionar com o homem com um único desejo: afastar o homem de Deus, afastar o homem do propósito que Deus tinha para com a vida do homem. A serpente entra no jardim,
E ela disse, você pode ler depois da sua casa em Gênesis 3, ela disse mais ou menos assim: você não precisa de Deus. Aliás, você inclusive pode ser igual a Ele. Quando Eva disse: não, Deus falou que dessa árvore eu não posso comer. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal eu não devo comer, de todas as outras eu devo. Ela começou a ouvir a serpente. E a serpente disse mais ou menos assim: você não precisa, inclusive você pode ser igual a Deus. Sabe, amados, quando eu vejo essa parte de Gênesis, no capítulo 3, verso 4, eu vejo que isso tem em mim ainda, e talvez tenha em você. E às vezes nós carregamos o rei na barriga, quando na verdade o rei tem que estar no coração. E quando nós carregamos o rei na barriga, nós somos meio deuses. Nós achamos que podemos o que não podemos. Porque Deus tem algo, Deus ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E às vezes nós nos comportamos como deuses, achando que somos também onipotentes. Isso é revelado através, muitas vezes, de algumas atitudes que nós temos. Às vezes nós temos atitudes meio que de deuses. Às vezes, amados, nós queremos mudar coisas que foram estabelecidas por Deus, mas queremos mudar baseado somente na nossa maneira de enxergar e por conta das nossas vontades. E queremos ser meio deuses, queremos mudar coisas num tempo que talvez tenha sido Deus que estabeleceu. E queremos essa mudança somente por conta das nossas experiências de vida e nossas vontades. Às vezes isso acontece porque a serpente fala conosco. Às vezes isso acontece porque nós ainda estamos no jardim aberto. Isso às vezes acontece porque o jardim que nós escolhemos caminhar ainda é um jardim aberto, e a serpente ainda passa por ali, e ela ainda fala comigo e fala com você, e nós ainda damos ouvido a ela, e nós ainda queremos ser meio deuses, e não respeitar às vezes o que Deus está estabelecendo, e não aceitar às vezes o que Deus está liberando. Amados, sempre que nós tivermos atitudes onipotentes, sempre que nós quisermos que as coisas mudem pelas nossas vontades, pelos nossos desejos e pelas nossas experiências, isso significa que a gente está dando ouvido para a serpente. Porque o discípulo fiel, porque o discípulo de Jesus significa que imita Jesus. E Jesus, o Filho de Deus, em meio a um cenário, a uma circunstância, em meio a acusações, em meio a várias situações, a Bíblia nos fala que ele foi como ovelha muda ao matador. Nós precisamos aprender, às vezes, a ser como ovelha muda. Porque a serpente, ela às vezes vai falar com você se você está no jardim aberto. E o título da mensagem é: somos no jardim fechado. Amados, quando o jardim é aberto, a serpente entra. Diga assim: quando o jardim é aberto, a serpente entra. Essa é uma primeira lição. A segunda lição que a gente aprende com isso é que quando a serpente entra, ela fala com a gente. Fala assim: e quando a serpente entra, ela fala com a gente. E a terceira lição que eu aprendo é que quando o jardim é aberto, a serpente entra. E quando ela entra, ela fala com a gente. E a terceira lição é: o único objetivo dela é nos afastar de Deus. Fala assim: o único objetivo dela é nos afastar de Deus. Como que ela nos afasta de Deus? Hoje,
nesses dias. Nós cantamos aqui: Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui. A tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A tua voz. A única maneira que a serpente tem de nos afastar de Deus é nos fazer não ter fome de ouvir a voz de Deus. É o único jeito que a serpente nos afasta do Senhor. Deus se manifesta em nossa geração pela palavra. Se o meu jardim está aberto, a serpente entra, ela fala comigo e ela me afasta de Deus. Por isso hoje eu quero concluir desafiando você para dizer que o seu nome não é jardim aberto, seu nome é jardim fechado. E para evitar isso, amada igreja, para evitar que a serpente entre, para evitar que você seja uma presa fácil para a voz dela, e ela é persuasiva. Não imaginem que a voz da serpente é uma voz como de filmes de terror. Não é. A voz da serpente é uma voz doce. A voz da serpente é uma voz amiga. A voz da serpente é uma voz de perto. E Deus, sabendo que isso aconteceu com os nossos antepassados, Adão e Eva, Ele sabia que Satanás iria continuar repetindo essa sua investida no meio do povo que Ele estabeleceu e criou para se relacionar em amor no jardim. Deus, sabendo que a serpente ia continuar falando conosco porque o jardim estava aberto, Deus vem então e Ele providencia uma porta para colocar em nossas vidas, em nosso jardim. Deus, Ele queria dar um basta para a serpente. Deus queria dizer à serpente que não pode mais entrar no jardim. Então só há um meio de eu fazer isso: eu vou providenciar uma porta para colocar no jardim. Mateus no capítulo 7, a palavra fala assim, a palavra revela que Jesus é a porta. Essa porta que Deus quer colocar em nosso jardim é Jesus. Ele diz assim: entrem pela porta. Só que escute, meu irmão, estou encerrando a mensagem. Essa porta chamada Jesus não é uma porteira, não é um porteirão, não é a porta das grandes cidades, aquelas que tem um monte de gente abrir, e aí passam os cavalos de guerra. Mateus, ele vem e fala: entre pela porta, mas ele diz que tipo de porta é essa? Escute bem, só o meio de não ouvirmos a serpente sendo um jardim fechado. Para fechar o jardim, Deus estabelece uma porta, mas é um tipo de porta. Mateus revela que tipo de porta é. Ele fala: entrem pela porta estreita, pois a porta larga tem um amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitas pessoas escolhem a porta larga, muitas pessoas escolhem a porta que leva à perdição. O que significa esta porta larga, pastor Júlio? Significa conforto. A porta que leva à perdição, a porta larga significa conforto, comodismo, o que é bom para mim, o que não me atrapalha, o que não me incomoda. A melhor mensagem que tem, pastor, é a mensagem curta, porque não cansa, porta larga. O melhor culto que tem é o culto que acaba cedinho, porta larga.
devoção, não falo de culto, eu falo de relacionamento com o Pai. Essa noite esse é o seu Éden, esse é o seu jardim fechado. E aqui neste lugar, como na Metodista, como na Assembleia de Deus, como na Quadrangular, como em todos os lugares onde eu vejo uma pessoa íntegra segurando o microfone, pregando a palavra do Senhor para os santos e para a salvação, ali é o Éden. Ali é o Éden. A porta larga significa conforto, significa não sair da minha zona de conforto. Só que ele diz que a porta larga leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E continua assim no versículo 14 de Mateus 7: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos mesmo, amados. São poucos os que a encontram. São poucos. Porta estreita significa pagar preço. Porta estreita significa, se eu estou na presença do meu Pai, se este é o meu Éden, se este é o lugar que Ele escolheu para se relacionar em perfeita harmonia e amor comigo, é essa porta que eu escolho. Ainda que a cadeira não fosse confortável, ainda que a cadeira fosse de madeira, ainda que os fundos não tivessem tanta tecnologia e tantas facilidades como tem hoje, ainda que não houvesse ar-condicionado, ainda que tudo isso, tudo significa preço. Porta estreita, porta apertada. Mas Jesus falou que seriam muito poucos os que entrariam por ela. Sabe de uma coisa, amados? Essa é a mais perfeita e absoluta verdade. São poucos mesmo. A maioria prefere o conforto. A maioria prefere o caminho largo. Isso é uma escolha individual. Ninguém além do Espírito Santo pode nos convencer diferente disso. Existe um livro na Bíblia, amados, que nos revela ainda algo mais sobre o jardim. Esse livro, na verdade, é uma declaração de amor de um noivo para uma noiva. É uma declaração de Salomão para a Sunamita. Cântico dos Cânticos. Esse livro é um livro lindo. Você lê ele, você vê um noivo declarando o seu amor pela noiva. Mas quando você começa a ler Cântico dos Cânticos, é um livro que eu estou estudando, já tem 3 meses. E hoje eu posso me atrever a falar um pouco sobre ele. Muito pouco. Mas esse livro, ele revela na grande verdade, embora os personagens centrais sejam Salomão e Sunamita, sua noiva, na grande verdade, por trás disso, por trás dessa história, por trás desse enredo, por trás dessa declaração de amor tão linda que Salomão faz para Sunamita, eles estão só tipificando 2 personagens, noivo e noiva. E quando você tira Salomão e substitui Salomão, lendo Cantares de Salomão, você substitui Salomão para Jesus Cristo. E você tira a Sunamita, a noiva, e coloca no papel de noiva, eu e você, a igreja. Você começa a ver que este livro, na grande verdade, é uma grande declaração de amor que Cristo, o noivo, faz para mim e para você, a noiva. E novamente aqui, Jesus, Deus o Pai, vem nos falar sobre o jardim. Mas agora, não mais um jardim aberto. E Deus revela aqui que Jesus vem mudar a atmosfera do nosso jardim. E se você ler depois, você pode projetar ali Cântico dos Cânticos 4:12 para gerar mais segurança para você crer que eu estou pregando a Bíblia. Prefiro que você leia. Ele fala assim: o amor declarado do noivo para a noiva. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Jesus, ele está declarando que agora ele fecha o jardim.
Ele fala que agora a fonte que o jardineiro regava, antes fala em Isaías, que nós éramos um jardim regado, ia lá Deus e nos regava. Agora Jesus vem, Ele fecha o jardim, somos um jardim fechado, Jesus é a porta, e agora não há mais quem regue, porque agora Ele fala que Ele coloca uma fonte fechada, ninguém toca nessa fonte. E agora Ele também vem, Ele vem dar uma nascente fechada e uma fonte selada. A água não vem mais das mãos de Deus, a água vai brotar da onde? Do jardim. Por favor, eu estou encerrando a mensagem. Você é o jardim, eu sou o jardim, nós somos o jardim. Do nosso interior fluirão rios de água viva, e nada vai secar essa fonte, porque Jesus agora, Ele passa a ser a porta no jardim. E por que é que Jesus passa a ser a porta no jardim? O que significa esse jardim fechado? O que significa essa fonte selada, essa nascente fechada? O que significa isso? Por que o jardim é fechado? O que isso significa? Significam duas coisas. A primeira, esse jardim tem um proprietário. A segunda coisa, a serpente não pode mais entrar. Jesus fecha o jardim para que a serpente não entre, não fale aos nossos ouvidos, não nos afaste dele. Por isso eu e você somos um jardim fechado. Jesus vem para nos proteger. O propósito dele é se relacionar conosco. O propósito dele é gastar tempo conosco. É a única maneira que existe de Deus ser revelado em nossa geração é pela palavra. A única forma que tem de Deus se manifestar para mim e para você é pela palavra. A música, tudo isso é muito bom, isso atrai a presença do Pai. Mas a única forma de Deus estar conosco é pela palavra, porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Quanto mais eu prego, mais Deus se relaciona. Quanto menos eu prego, menos relacionamento de Deus. Agora lembre, Ele construiu um jardim só para nós no Éden. A serpente entrou, nos afastou dele. Ele vem e depois diz: eu vou regar esse jardim. Eu vou regar esse jardim. Mas muitas vezes nós estamos tão secos como o deserto, que nem toda a água derramada sobre nós é capaz de fazer com que brote alguma coisa. E aí Ele vem e estabelece um plano. Ele fala: eu vou construir uma porta, Jesus. E Jesus fecha o jardim. E agora vocês são minha propriedade, meu jardim fechado. E se o jardim está fechado, a serpente não entra. Se a serpente não entra, eu não ouço ela. E se eu não ouço ela, eu não me afasto dele, porque tudo que ele quer é se relacionar comigo e com você, em perfeita harmonia e amor. Amém? Você recebe essa palavra? Fique em pé, eu quero orar e despedir você. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu me coloco na Tua presença nessa hora. Ninguém além do Senhor, Deus, conhece tão bem o meu coração. Talvez, Pai querido, a segunda pessoa que me entenda e me compreenda um pouco melhor seja minha esposa. Nem mesmo os meus filhos, ó Pai, conseguem entender e compreender. Mas o que me alegra, Deus, é que eu tenho alguém nos céus e alguém na terra que me entende e que me compreende. E se tem uma riqueza que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, se é um tesouro que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, não está nos meus bens, não está na minha posição profissional. Se existe algum tesouro que o Senhor tem depositado sobre mim, Pai,
esse tesouro chama-se a tua palavra. E o que eu tinha era muito além do que isso. E o que o Senhor tinha para o teu povo era muito além do que isso. Mas que o Senhor nos ajude, ó Pai. Se ainda somos infantes, ó Deus, e não entendemos que tudo que o Senhor tem para se manifestar conosco é a tua palavra. Nos ajude, Deus, porque eu não quero com a tua palavra matar ninguém. Eu não quero com a tua palavra, Deus querido, confrontar de maneira violenta aqueles que escolhem, ó Deus, a porta larga. A tua palavra diz que aquele que não junta, que não espalha, eu não quero espalhar, Pai. Mas para isso que o Senhor liberou até aqui, nesses 30 minutos de mensagem, que sirva para o meu irmão e para a minha irmã como alimento, que sirva, Pai, para levar eles a lugares salvos, que eles não tenham fome na metade do caminho, que eles, por falta do nutriente da tua palavra, não fiquem, não tomem pelo caminho como tantos têm tombado. Pai, a minha oração essa noite é que o Senhor gere em nós fome da tua palavra. Ainda que sejam poucos os que escolhem a porta estreita, Pai, mas que esses, Pai, se alimentem e se enchem, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, gere em nós desejo de mais de Ti. Pai, que nós possamos ser jardim fechado. Que se há algum jardim aberto em nosso meio essa noite, Deus, que a tua palavra tenha mostrado. Que a tua palavra breve e momentânea tenha servido, Deus. E aqueles, Pai, que têm muito desejo, muito apetite, Pai, não permita que eles saiam daqui hoje, ó Deus, sem serem saciados. Que o teu Espírito Santo sacie eles. Que o teu Espírito Santo acompanhe eles. Que o teu Espírito Santo, Pai, de alguma maneira sacie o teu povo. E aqueles, Pai querido, que gostam, ó Deus querido, de aperitivos espirituais, que eles possam estar fortalecidos por essa mensagem. Que eles possam, Deus, ir tendo fome, cada vez mais fome e mais fome da tua palavra. Que toda a tradição caia por terra, que todo o impedimento, que todas as portas derribadas do nosso jardim sejam restauradas essa noite. Que Jesus Cristo seja a porta, ainda que estreita, que saibamos escolher ela. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo. Eu quero colocar essas pessoas, cada lar aqui representado em tua presença. Pedir a Deus que o Senhor visite cada casa, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã. Todos os desafios, ó Deus, para esta semana sejam superados no Senhor. Que pela tua misericórdia possamos ser alcançados por ti, ó Deus querido, e sustentados pelo Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas. Que o Senhor encontre em nós, ó Deus querido, um coração disposto a estar, ó Deus, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor livre do homem violento. Que o Senhor, ó Deus, abençoe nos negócios, ó Deus, que estão enrolados, travados. Que o Senhor livre os filhos das garras do maligno. Que o Senhor restaure os casamentos. Que o Senhor, ó Deus, cure toda a enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, acima de tudo, se revele a cada um de nós. Que possamos olhar no espelho e ver quem nós temos refletido, ó Pai. E que possamos a cada dia, Deus querido, brilhar um pouco mais até nos tornarmos dia perfeito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco em todo o tempo, que o Senhor derrame sobre nós as tuas misericórdias, ó Pai, e que a tua graça seja percebida por nós em todas as coisas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor estabeleceu Jesus como porta, porque o Senhor nos escolheu como jardim fechado. Muito obrigado, Deus querido, e nós queremos rejeitar toda voz estranha, todo barulho, Deus querido, causado pela serpente, para que possamos, Pai querido, permanecer firmes no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos dê esta bênção. Em nome de Jesus, Deus, nos conduza dessa maneira. Oh Pai, é o que nós te pedimos essa noite, ó Deus, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça da salvação em Jesus Cristo, o Filho, a mais doce consolação e comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.
abençoe meus irmãos, tenha uma semana de bênção.